Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Fraternidade da Luz. Hoje, nosso segundo episódio, né, Gemana? Exatamente. Felizes de estarmos aqui dando continuidade a esse trabalho, né, desse projeto de liderar o mundo. E hoje, pessoal, a gente tem uma presença ilustre aqui. Eu fico muito satisfeito já nesse projeto ser tão novo e a gente começar com o pé direito, né? Eu já tentou alguns dias o podcast no Spotify, mas hoje é um sinal para a gente que a gente está indo cabeçando. Sem dúvida, né? Boa noite a todos. E é uma grata satisfação saber que hoje realmente a gente vai começar com a luz que vai iluminar o mundo. É um cara que traz luz para o mundo e vai fortalecer o nosso projeto, né, Léo? Vamos contar para o pessoal que é um daqui um spoiler. Olha, que é palestrante, escritor, terapeuta, com a luz sensacional, mas recentemente ele virou um personagem da Turma da Mônica. Como é que é? Obrigado, é uma honra estar aqui. Imagina, uma casa que eu tenho tanto carinho, essa família de vocês, porque eu tenho tanto carinho, poder estar aqui para mim é um privilégio. Poder compartilhar com vocês alguns momentos de reflexão, de aprendizado e que a gente vai levando para a vida, né? E eu, quando cheguei aqui hoje na Fraternidade, eu disse uma coisa que eu quero deixar registrada. Essa é uma casa próspera. Então, prosperidade, ela é um direito de todas as pessoas. E quando a gente tem uma casa espírita que é próspera, a gente vê nos projetos, sabe? Vocês deram um jeito de fazer detalhes, o estúdio, detalhes, né, o estúdio, o som, colocou climatizador. E eu venho aqui há uns 10 anos, né, na casa, acho que até mais que isso. E eu fui vendo a evolução, quanto vocês batalham para sempre entregar o melhor para as pessoas. E a prosperidade está presente nos mínimos detalhes. Então eu quero dar os parabéns a vocês por esse podcast, por esse estúdio lindo. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria até agradecer que a gente preparou mesmo, né, o primeiro desse podcast, né? Com a sua presença. Lembra que eu conversei com vocês? Falei, não, eu vou estar aí, vamos fazer. Falei, nossa, que maravilha, né? Sim. E foi um privilégio para a gente, de verdade. Obrigado. É uma grande satisfação você estar aqui com a gente, por todo esse aprendizado que você trouxe para a gente, pelos teus livros, né? Eu sou um cara que... Teus livros, acho que eu já li todos. Né? E os teus livros falam disso, né? De prosperidade, sim, de crescimento interior, de iluminação interior, né? Um dos livros até você comenta, né? Que, olha, você precisa aprender a se iluminar, a luz que vem de dentro. Então, esse é um grande aprendizado, né? É a luz que vem de dentro. E o podcast de vocês fala isso, né? Vamos iluminar o mundo. Então, eu fico imaginando quando Jesus... ele via as pessoas, encontrava as pessoas e falava, deixa brilhar a sua luz. Então, imagina o que ele via dentro das pessoas, imagina o que ele via na gente sem que a gente não via, não percebe. E isso, às vezes, a gente não percebe mesmo no dia a dia. As pessoas ficam preocupadas com as suas contas a pagar, com o futuro que está por vir, e ela se esquece do momento presente, que o presente ele é simples. É o que a gente está vivendo aqui agora, esse aqui é o presente. Se a gente fica preocupado, meu Deus, mas como vai ser o próximo, como vai ser o depois, como vai ser o mês que vem, a gente deixa de viver esse momento presente aqui, que é tão gostoso, né? A gente poder compartilhar esse momento. Então, quando eu falava de prosperidade, sei lá, em 2008, por exemplo, eu fiz um workshop chamado sobre prosperidade, chama Prosperidade Suprema. E quando eu comecei a falar nas casas espíritas de prosperidade, algumas pessoas falavam assim para mim, William, ninguém vai nesse workshop seu não, porque espírita não fala de prosperidade. Então eu comecei a falar dentro do movimento espírita de prosperidade. E eu tinha na época programa na Rádio Boa Nova. E eu falava muito na rádio, eu falava de prosperidade. Você ouvia, né? Acho que 6 da manhã, né? 6 da manhã, das 6 às 8 da manhã. 2007, 2008, né? Daqui a pouco está fazendo 20 anos. 2006, 2007, daqui a pouco está fazendo 20 anos mesmo. Então, eu falava de prosperidade nos mais simples atitudes do dia a dia e comecei a escrever sobre isso. E as pessoas falavam para mim, não, no movimento espírita ninguém fala de prosperidade. E para minha tristeza, muitos lugares que eu chegava para fazer palestra, falava assim, não, aqui a gente é simples, aqui a gente é humilde. E confunde muito humildade com pobreza.
Então, humildade é uma coisa, pobreza é outra, completamente diferente. E a escassez não é de Deus. Se a gente olhar que na natureza tudo é próspero, tudo é abundante, tudo flui com perfeição, e nós somos natureza, né? O ser humano é próspero, então a gente pode co-criar uma vida de prosperidade o tempo todo. E até a prosperidade, as pessoas acham que quando a gente fala é sobre dinheiro. Né? Só sobre o dinheiro, né? Não é sobre o dinheiro. Né? Também é o dinheiro. É. Mas, na verdade, é um crescimento que a pessoa está satisfeita no momento que ela está vivendo, na casa que ela vive, com a família que ela está, com o trabalho que ela tem, e ter satisfação de ter tudo isso. Imagina que a gente vive numa era em que, graças à internet, a gente vê muita coisa e a gente vê muita ostentação. E a gente confunde, às vezes. Exatamente. Aquilo é uma ostentação, é algo muito gritante, é algo que a pessoa faz para mostrar. Só que você pode ter prosperidade nas coisas mais gostosas do seu dia a dia. Por exemplo, eu amo fazer meu café da manhã, meus gatinhos estão ali, eu faço meu café com leite, ovinho mexido, adoro fazer o café da manhã. Isso é prosperidade. E uma vez um homem escreveu assim para mim: nossa, você fala tanto de prosperidade, você não tem um empregado para fazer seu café da manhã? Então você vê que o olhar dele sobre prosperidade já está corrompido. Exato, porque ele acha que prosperidade é ter um empregado. Exato, se confunde, né? Ter uma pessoa à sua disposição, e aí você deixar de fazer o que você ama. Então, prosperidade é você poder conversar com seu filho, entender o seu filho, deixar o teu filho falar suas dores, seus sonhos, seus anseios, né? Porque muitas vezes a gente não sabe mais os sonhos dos pais, os sonhos dos filhos, porque não se conversa. Eles não compartilham mais isso, né? Não. Na verdade, eu vejo, até aqui, né, na fraternidade, os atendimentos que nós fazemos com jovens, né? Com 15, 16, 18 anos, e eles, assim, abrem o coração quando a gente conversa e falam disso. Poxa, meu pai chega em casa e nem conversa comigo. Final de semana ele sai, vai jogar não sei o quê, e só me dá bronca. Quer dizer, e hoje está acontecendo. E quando é para isso, conversar, né? é para dar bronca, né? Ou defender, né? Extremamente, né? Acontece alguma coisa, não, vou defender meu filho, mas só aquela hora, né? Para dizer, não, agora meu filho eu defendo. Mas tem que defender no dia a dia, né? Numa conversa, num olhar, num compartilhar. Então, você vai almoçar? Almoça sem celular, conversa com a pessoa, né? Que é o que você está falando, né? De estar presente, né? A prosperidade é uma postura também frente à vida, né? Que é o que a gente estava até conversando antes, essa visão de tomar a responsabilidade sobre a sua vida, né? Mudar essa posição que você sempre fala de vítima para um aprendiz e aprender a cada momento. E isso vai te enriquecendo, porque a prosperidade vem desse enriquecimento, né? E eu queria te perguntar uma coisa, William. De tudo isso que a gente está falando de iluminar, você escolheu esse caminho de iluminar a vida das pessoas, fazendo essa transformação, quebrando essas crenças limitantes, né? E hoje você faz um trabalho enorme aí de seguidores, de livros, mas acredito que a transformação começou lá atrás, né? Com uma pequena mudança. E como isso pode ajudar as pessoas também, né? Como aqui a visão que a gente tem do podcast, vamos iluminar o mundo, é uma visão pretensiosa, mas começa com pequenas coisas, né? E às vezes isso que você está falando da prosperidade começa em casa, né? Ou começa com uma mudança de pensamento, né? Como que você enxerga isso? Às vezes a gente olha para o problema que a gente tem e a gente está programado para fugir do problema, para sair do problema. Só que o problema, ele está conversando com a gente, ele manda sinais. Então, se a gente ficar o tempo todo dizendo assim, eu preciso sair desse problema, e eu não olho para ele o que ele está me dizendo, eu não aprendo com ele. Eu passei algumas situações na minha vida que foram me ajudando a despertar. Eu já tinha uma busca grande desde de criança, assim, jovem. Eu tinha uma espiritualidade diferenciada das pessoas que estavam próximas a mim. Eu via espírito, eu ouvia as pessoas, só que eu era de uma família evangélica e aquilo era muito reprimido, porque a única coisa que a gente ouvia isso é do diabo, isso aí chamavam os irmãos para orar em casa, porque eu tinha visto tal pessoa e tal. E aí depois, na adolescência, isso foi se manifestando, só que eu não conhecia o espiritismo. Quando eu fui morar em São Paulo, em 2000, né? Em 2000, quando eu fui morar, foi que eu conheci o espiritismo pela primeira vez. E o espiritismo me ajudou a enxergar muitas coisas que aconteciam comigo. E principalmente eu aprendi a fechar e abrir o canal. Então eu vou escrever um livro, eu abro o canal para que venha canalizado aquilo, né? Venha inspiração e tal. Mas antes eu não tinha essa coisa de abrir e fechar o canal. Mas algumas coisas foram me acontecendo e uma delas foi muito marcante, que aos 29 anos eu tive um infarto.
Então eu dava aula, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo, fazia programa de rádio, então eu não parava. Depois eu fui perceber que aquilo também era uma fuga, porque eu achava ruim parar, eu achava errado descansar. Então eu dava palestra de domingo a domingo, dava aula na faculdade, trabalhava no rádio, e chegou uma hora, teve um surto de gripe H1N1, e junto com o estresse do meu corpo, eu tive um infarto aos 29 anos. E aí eu fui para a UTI, fiquei 8 dias na UTI, e eu tive uma experiência de quase morte. Eu me vi fora do corpo. E eu vi uma situação onde minha mãe estava na sala do hospital e a médica estava saindo com ela, assim, amparando ela mesmo. E ali eu percebi que eu precisava voltar. E quando eu volto, que eu passo a olhar para o William, né, não para o William Sanches, que as pessoas veem, para o William, que é o cara que às vezes não está legal, que às vezes está triste. Quando eu passei a olhar para o William, eu vi que eu estava com depressão. Então eu estava numa fuga daquela depressão, dos problemas que eu estava, e eu queria fugir de qualquer jeito. Aí o meu corpo faz o quê? Pum, estoura um alarme. Sinal, E eu estava numa época tão estressado, tão cansado, meu corpo estava tão intoxicado, eu acho, que eu lembro da médica vir assim pertinho da cama para mim e falar baixinho para mim assim: olha, eu vou te perguntar uma coisa, vai ficar entre a gente. Você usa droga? Eu falei, não uso nada. Por quê? Ela falou, porque a sensação que a gente tem é que você usa alguma coisa. Porque o estresse, o pico do estresse no sangue, ele estava mexido demais, né? Então, e novo, por ter né? infartado aos 29 anos e tal, ela achou que eu estava usando alguma substância. Ali eu comecei a olhar para mim, um dia que eu andei no quarto do hospital ainda, cheguei na janela e fiquei vendo as pessoas passar na calçada, descer do ônibus, subir no ônibus. Eu fiquei olhando a rotina lá fora do hospital, isso com 29 anos, eu estou com 42. E aí me veio uma coisa muito forte na minha cabeça, assim. Era como se eu tivesse partido desse mundo e o mundo continuou funcionando com ou sem William. Só que a gente tem uma sensação de que a gente tem que resolver tudo, tem que dar conta de tudo, não pode falar não para as pessoas. Então essas coisas foram acontecendo na minha vida e me fizeram ir despertando. E aí a minha busca foi ficando cada vez maior. Então comecei a estudar espiritismo, budismo, fui para a Índia, fui para Jerusalém. São coisas que me ajudaram a ver outras culturas. Fui para o Egito também. São coisas que me ajudaram a ver outras culturas que faz a gente olhar além da borda. E eu sempre fui de escrever, de compartilhar, de gravar vídeos, e fui indo. E nunca parei de escrever. Então, hoje são uma média de 30 livros publicados, e hoje nós batemos a marca de 1000 vídeos publicados no canal do YouTube. Olha que legal. Comemorar, hein? Hoje 1000 vídeos. 11 anos de canal. Que trabalho, né? 11 anos de canal. 1 milhão e... quantos? 1 milhão e... 1 seguidores. Milhão, seguidores. 1 milhão e 100 mil seguidores. 11 anos de canal. E hoje nós batemos 1000 vídeos. Então, são 11 anos. Se fosse um bebê, um filho, né? Hoje já teria 11 anos. Verdade. Então, é a persistência. Eu lembro legal uma época sua que você estava aqui já, tal. Você meio se afastou de tudo, né? Sim. Você fez um retiro com você mesmo, né? Foi. E eu acho que eu estou falando a minha percepção de te conhecer, né? Quando você voltou outra pessoa realmente, né? Você voltou totalmente... Eu percebi que eu precisava me retirar. Exatamente. Então, aquele carisma que estava se apagando, ele novamente iluminou. Né? Obrigado. Então, eu achei legal quando você... Eu te avisei, né? Eu vou dar um tempo. Não vou fazer para isso. Foi mesmo uns 2 anos. Foram os 2 anos que eu parei. E achei muito interessante que foi uma busca mesmo. Né? E essa ideia um pouco nossa, né? De iluminar o mundo é iluminar as pessoas que elas busquem dentro delas, né? Essas paradas são importantes, né? Eu não fiz ano sabático, eu continuei trabalhando, mas eu parei muitas coisas que eu precisava poupar a minha energia naquele momento e olhar para mim, que eu estava precisando de cuidados, né? Eu comecei muito cedo, eu entrei na faculdade com 17 anos, então minha mãe foi assinar minha matrícula, eu passei vergonha na faculdade, porque eu não podia fazer minha matrícula. E aí, eu comecei com 17, então 17, 18, 19, 20, eu já estava formado em letras. Eu fui dar aula com 18 anos, já. Então, eu comecei muito cedo e muito acelerado, e não parei.
Então, na minha vida, eu fui fazendo algumas paradas. Eu, recentemente, parei 8 dias, que eu fui para um retiro, que eu estava te contando, né? Esses 8 dias, assim, parece que eu parei 1 ano. Porque eu passei a olhar para mim, passei a olhar para minha alimentação, passei a olhar para o meu sono, porque eu estava entrando naquele looping negativo de novo, de trabalho, de depressão. E a gente hoje tem visto muitas pessoas falando sobre isso. A gente viu o padre Fábio de Mello recentemente falando sobre isso. O humorista Whindersson Nunes falando sobre isso, falando, eu vou parar porque eu estou deprimido. Exato. Então, a gente tem que ouvir os sinais do corpo. Se a gente olha para o problema e quer só eliminar e fugir, a gente está usando o instinto, porque a mente tem 2 instintos básicos, que é lutar ou fugir, que é a sobrevivência. Exato. Ou eu luto, preservação. ou eu corro. Eu corro, não tem jeito. Ou mato ou corro. E a gente está nessa ainda, muitas vezes, de correr do problema, de lutar com o problema. As pessoas já acordam de manhã dizendo, eu vou para a luta, eu vou para a guerra, eu vou para não sei onde. E as pessoas não estão se dando conta que isso faz com que tudo fique mais pesado para ela. Exato. E a gente está vivendo, né, uma crise de saúde mental, né? A gente vê os índices, as pesquisas que saem. O número de pessoas afastadas do emprego com problemas. Burnout, depressão, ansiedade. Mas eu vejo também, as redes sociais colaboram muito com isso, né? Porque disseminam informações e medo, mas ao mesmo tempo, as redes sociais, como o seu canal, como outros trabalhos que tem, é uma fonte de luz, né? E a gente poder procurar isso é importante, né? E o que você acha das pessoas que estão nessa sombra, nessa escuridão? O que elas poderiam fazer para procurar essa luz, além, lógico, do seu trabalho ou de outras pessoas, mas elas com elas ali saírem disso? Eu acho que o primeiro passo é não se cobrar tanto, porque a gente olha nas redes sociais e principalmente se compara. Exato. E quando a gente faz a comparação, a gente automaticamente se pune muito. Então, eu já deveria, com a minha idade, ter filho. Eu já deveria ter minha casa própria. A tal pessoa já é famosa. Eu, com essa idade, não tenho nada. A pessoa começa a se cobrar, se punir. E ela põe uma pressão muito grande em cima dela. E a internet faz isso quase que instantaneamente. Exato. Lembra quando a gente tinha sites, só sites, não tinha rede social? E a gente entrava num site e a gente tinha do lado uma barra de rolagem. E aquela barra de rolagem acabava, né? E a gente tinha que sair do site. A rede social não tem barra de rolagem. É verdade. Ela é infinita. Então a gente pega o celular, a gente está numa tela infinita. E a gente vai olhando. E aquilo é tão bem programado, te dá uma descarga de dopamina, você fica curioso, o que vem agora se eu rolar? Mais um pouquinho. Ah, não é legal, rolo mais um pouquinho. E a gente vai entrando nessa coisa negativa e não percebe. Então tem muita gente que está adormecida, com problema emocional, não tem inteligência emocional nenhuma, explode por qualquer coisa, não se vê como uma pessoa realizadora de sonhos, não se vê no momento dela. Então a dica que eu dou é essa, não se cobra tanto, você está no seu momento, na tua idade, cada alma, ela é única. Exatamente. Então cada alma é única, cada um está no seu tempo. Se um é muito acelerado, ele vai pagar um preço, mas o outro que está caminhando no passo dele, ele está no tempo dele também. Ele também tem um preço. E hoje você falou uma coisa bem interessante, é a inteligência emocional. Né? Por exemplo, hoje a pessoa acorda triste. E ela quer descobrir porque ela está triste. E fica se penalizando e aí vai buscar um monte... Não, ela acordou triste, só isso. A tristeza também ensina. E outra vai durar o quê? 1, 2 dias, talvez, e passa. E a pessoa quer descobrir aquilo com uma ansiedade ou alegria também. A pessoa acorda eufórica e fica, nossa, mas por que eu estou tão eufórico hoje, tão feliz? Aí vem uma crença assim, acho que algo ruim vai acontecer, porque um dia estou muito felizinha, né? As crenças limitantes já falam assim, um dia você fica feliz, outro dia você vai chorar. Então, mas então sabe as pessoas não trabalham isso dentro delas. Eu estou sentindo algo que não é bom, mas vai passar, sei lá. Não preciso o que essa tristeza está me ensinando? Exatamente também isso, né? Eu acho que a gente tem que olhar para os sentimentos e se perguntar o que ele está me ensinando. Se ficar algo muito recorrente, essa tristeza, procurar cuidar. Isso, não pode ser recorrente. Agora, se é uma tristeza, como você falou, 1, 2 dias, é olhar para ela. Só que o que a gente olha na internet? Pessoas tristes ou felizes? Felizes. Se dando bem, bonitas. Então eu tenho que estar lá. Exato. Se eu não estiver feliz hoje, como que se o outro também vai estar feliz? Eu tenho que estar também. Então, isso é muito nosso, não tem jeito, a gente se compara. E eu acho muito legal da sua história, e um pouco também, eu passei recente por um burnout aí de trabalho, e
ligando um pouco os temas, né? A gente fala dessa crise de saúde mental, porque também as pessoas deixam de fazer uma prevenção para chegar no momento ali que a coisa explode, né? E a gente, lógico, estamos aqui dentro da casa espírita, a gente sabe que o papel também da religião, das tradições, da religiosidade é importante nesse papel. O autoconhecimento, que é o que você fala muito. E acho que também é o que você está falando dessa transformação, né? Em algum momento a gente ouvir esse chamado, que às vezes não é um chamado espiritual, mas um chamado do corpo, da família, que a gente pode se transformar e mudar, né? E eu, nas suas mensagens no seu livro, para mim me passa muito essa ideia, né? E gosto bastante também da parte que você fala sobre gratidão, que eu acho que é uma coisa essencial, né? E os alarmes, eles começam a tocar, né? A primeira tristezinha, a gente não presta atenção, é o cansaço, é acordar cansado, é acordar sem vontade de fazer as coisas, é perder os sentidos, o brilho na vida. Só que a gente vai indo. Aí chega no burnout, chega no topo do problema, só que a gente não olhou para os sinaizinhos ao longo do caminho que a gente vem fazendo, com uma alimentação errada, com sono errado, muito excesso de tela e tudo mais, né? E aí, nesse circuito negativo, muitas vezes a gente entra na reclamação. Tô com dor, tô mal, tô sem dinheiro, nananã. E a gente encontra mais pessoas que vão ser assim. E aí entra a questão da gratidão. Então, a gratidão, ela mostra que quando a gente agradece, a gente reconhece os bens que nós já temos. Porque senão a gente olha sempre para o que não tem, que é a escassez, que é a falta. Verdade. Que é o contrário do que não temos. Então, se eu tenho esse microfone, eu reconheço, agradeço, abençoo. E que bom que ele chegou até aqui. Pessoas trabalharam para construir isso aqui. Pessoas levaram tempo para desenvolver isso aqui, para que a gente pudesse se conectar através da internet, através das câmeras, da iluminação e tudo é comprado, tudo é vendido. Isso é o fluxo do mundo. Só que às vezes tem pessoas que não olham para esse fluxo e falam assim: não, eu não quero esse carro que eu tenho, eu quero aquele lá novo que saiu, porque tal pessoa já tem, eu também quero ter. E aí ela deixa de olhar para si, para as coisas que ela já tem. E aí eu sempre faço uma pergunta: por que o universo vai te dar coisas novas se o que você tem você não consegue ver, não consegue reconhecer, né? Então isso é importante, a gente olhar para o que tem, não para se conformar, mas para abençoar. Exato. Abençoar e reconhecer. Eu gosto muito de um livro que você escreveu, que é Em Mim Basta. Isso, é. Acho que é o primeiro, né? Em Mim Basta. Não, o primeiro? Não, esse é recente. É novo, recente. Porque você fala isso, né? Você tem que parar. O que está te atrapalhando, né? Eu acho sensacional algumas coisas que você colocou lá, né? Que fala disso da pessoa de entender que tem que falar não, né? Em mim basta. Eu não quero mais isso aqui. Esse padrão negativo, essa dor. Só olhar as pessoas, não se olhar. Então, achei muito legal esse livro. Por isso que eu comentei, né? Que achei bacana, né? E eu vou contar em primeira mão para vocês uma coisa que eu não contei em lugar nenhum ainda. Opa, vamos aí, eu tenho um livro muito antigo, que foi, acho que o meu 4º livro. Ele foi lançado em 2008 ali. Ele chama-se Sem Medo da Tempestade. Não sei se vocês têm esse. E esse livro se esgotou já há muito tempo. E eu estou reescrevendo esse livro. Que legal. Para relançar. Bacana. Porque esse livro ele diz assim: por que sem medo da tempestade? Quando a tempestade vem na nossa vida, ela está querendo dizer alguma coisa. Ela está querendo ensinar alguma coisa para a gente. Só que a gente tem medo da tempestade, fecha as janelas, as portas, não enxerga nada. O Sem Medo da Tempestade é o meu livro novo, que eu estou trabalhando nele. E vai ajudar as pessoas a passar momentos difíceis. Momentos de dificuldade em que a gente perde o brilho, a luz, a força de viver, a vontade, né? Mas as tempestades, elas falam. O que elas estão querendo dizer para a gente? Exatamente. Se a gente olhar o problema sempre como um inimigo, eu nunca escuto o que ele tem para me falar. O universo ele tem que conversar com a gente de algum jeito. E como que o universo conversa com a gente? De 2 maneiras, através da inteligência, do que a gente estuda, das percepções que você tem, mas ele conversa com a gente também através da dor, através dos problemas. Então o problema vem, eu pergunto, o que eu posso aprender com ele? Porque se eu perguntar por que comigo, meu Deus, eu já sou vítima. Só comigo acontece isso. Com a minha irmã ela tem sorte, eu não tenho. Aí já não enxerga mais o que a tempestade está trazendo. Então é olhar para ela, né? E aí ele vai concluir muito a ideia do Em Mim Basta. O Em Mim Basta é você dar um basta mesmo, aprender a falar não, é aquele fósforo que você retirou ali da capa e ele quebra aquela rotina negativa que vem vindo.
E a gente precisa fazer bastas, né? Eu ouvi a minha vida inteira que a gente era pobre mesmo e tinha que ser assim, que a gente não podia sair da cidade que a gente morava, que Deus quis assim. Quando eu questionava, não, porque Deus quis assim. Então, a gente não aceitar as primeiras respostas e ir pesquisar. Se a sua alma está pedindo para você olhar, pesquisar, ver algo diferente daquilo que você tem visto, e entender os sinais. Eu acho que a grande mensagem desse encontro nosso precisa ser isso, olhar os sinais e o que eles estão dizendo para a gente nesse momento. Tem muita gente assistindo a gente agora que está passando uma tempestade, está passando um problema. Olha para ele e pergunta. Tem muita gente que fica rica porque olha para o problema, na solução do problema, ela inventa um produto, um serviço, enriquece, né? Ela Vê um mundo resolve uma diferente. solução. E quantas pessoas estão passando por aquele problema igual e ela consegue resolver para ela e para tantas outras pessoas, né? Serviços. A gente viu na pandemia como as pessoas passaram a se virar, criaram coisas novas, diferentes, né? E por quê? Porque as pessoas precisaram se reinventar. E as pessoas precisam aprender a pedir ajuda, né? A gente vê que a pessoa está passando uma fase difícil e quer ela superar sozinho. E a gente não consegue superar sozinho. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de um acolhimento, precisa abrir o coração, né? Que é o que faz a terapia, né? Faz com que a pessoa fale o que ela está sentindo. E eu acho que vocês aqui na Casa Espírita recebem também muitas pessoas que vêm aqui no momento muito desesperador, né? Que é o Último recurso. recurso. Olha, me ajuda. Eu falo que o espiritismo é uma porta. Bate em todas as portas e depois vem aqui, né, na Casa Espírita e fala assim, e aí, o que você pode me ajudar? O que eu faço agora, né? É isso mesmo, né? Que bom. Januário, especial hoje, hein? Nossa, hoje Foi muito especial a presença do Então eu William. quero combinar já uma coisa aqui. Vocês me Bacana. chamam outras vezes para voltar aqui? Claro, lógico. Não, e você sabe que o meu pai, né, o Januário, falou, e foi verdade. Quando a gente começou o podcast do Spotify, a gente fez quanto? Uns 20? Não, fizemos 12 ou 13. 12 ou 13. E quando a gente começou como um teste, aí ele falou, vamos fazer um estúdio na Fraternidade para levar isso. E ele falou lá, não, vamos abrir com o William Sanches, eu vou falar com ele. Então lá de trás a gente já começou. Então, Não, já fui projetando, o universo trouxe. Ô, Januário, preparando a sua mente. eu vou dizer uma coisa para você. Você é muito parecido com o Walt Disney. Porque o Walt Disney, ele criava as coisas dentro dele. E aí as pessoas falavam assim, imagina, a gente vai construir um parque aqui nesse terreno. No pântano, né? Pântano. E quando ele projetou aquele parque todo, ele tem uma frase muito interessante, que ele falava assim, se você sonha, você pode realizar. Exato. Porque o sonho nasceu primeiro dentro de você. E o Chico Xavier, ele dizia, sonhos nunca morrem, eles adormecem na alma da gente. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, acredita nele. Então, esse podcast aqui, esse estúdio, essa casa, tudo isso aqui nasceu primeiro dentro de você. Sim. E aí você vai falando para as pessoas e as coisas vão sendo nascendo, né? Mas aí que é legal, o que você está falando é verdade. Porque eu consigo compartilhar. Isso. Então, quando eu compartilhei trazer o que eu ajuda, estava né? pensando, eu até aproveitar para agradecer a arquiteta Heloísa, né, que fez esse projeto maravilhoso aqui, que a gente conseguiu lindo estúdio. seguir, né, o projeto que ela fez. E eu compartilhei com ela. Ela falou, o que a gente estava começando a fazer? O que você vai fazer aqui? Eu vou fazer assim. Não, eu vou fazer o projeto para você. Tá, que legal. Em uma tá semana vendo? ela fez. Quer dizer, ela Tudo compartilhou do meu sonho. É. E depois, na hora que a gente foi iluminando, como é que a gente vai iluminar? Veio o Cleiton, né, falou assim, não, vamos por LED assim, Sim. assim. Então, você vai compartilhando e as pessoas vão construindo entrando junto, no seu né? sonho, né? Construindo junto, né? E quantas eu pessoas às vezes falam assim, não vou fazer não porque não vai dar, não tem recurso. O recurso não chegou? Chegou Exato. na hora certa, Exato. quando a gente precisou, né? E aí é legal que isso também você vê, acaba agregando, né? Eu falo com muita satisfação, né? Meus filhos, né? O Fernando que está aqui, a Márcia, né? O Fernandinho que veio hoje, o Ângelo, né? A Vilma, né, que sempre está... Família abençoada. É uma família que é abençoada. E por que não construir mais sonhos? É. Né? E eu tenho mais uns 2 para fazer ainda, que eu não vou contar aqui, vou deixar para a próxima. Depois você me conta. Muito bom. Então a gente agradece a você, Obrigado. ao Márcio, Obrigado. a sua equipe, vocês estarem sempre aqui também dispostos Obrigado. a levar essa mensagem para as pessoas. Que aqui na Fraternidade, vocês sabem, tem alguns trabalhos que o pessoal vem com muita alegria, aí, que é a cura espiritual, a psicografia, a palestra do Vansan, do William, o pessoal vira aqui uma loucura, Eu então gosto é muito de legal vir aqui. A te gente receber gosta aqui. muito.
Bacana. E é legal aqui na casa, assim, os trabalhadores, né, Ângelo, conseguiram entender a mensagem. A mensagem principal nossa é acolhimento. Todo aquele que chega aqui, não precisa ser a primeira vez, todo que chega aqui tem que ser bem acolhido. E aí nos atendimentos fraternos, na hora do passe, é impressionante, a pessoa sai e fala, nossa, essa casa é maravilhosa. Como vocês acolhem, Sim. dá um abraço, conversa, isso é o que faz. Isso é o Espiritismo e isso é Jesus, né? Não, Jesus ensinou isso pra gente. Então, Jesus, o que ele fazia? Ele acolhia. Chegava na pessoa, o que você quer? O que eu posso você te ajudar? precisa, né? O que você precisa? E isso é uma lição fantástica, né, do Cristo, que a gente está conseguindo aqui na Fraternidade fazer. Fico muito feliz, a gente tem bastante trabalhador, e todos eles realmente com uma dedicação, compromisso, né, que é importante. E olha, eu acho muito bacana isso aí. Muito bom. William, palavras finais aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Me sinto honrado de ser a primeira pessoa aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão sentar aqui, vão gravar mensagens para o mundo, vão deixar mensagem para muitos corações. E eu acho que é exatamente essa a nossa missão, ajudar as pessoas que estão passando algum problema. Porque quando a gente está dentro dele, muitas vezes a gente não consegue enxergar. E a gente está vivendo uma época onde o maior desafio é a gente continuar bem. E a gente precisa estar unidos. Quando uma pessoa desiste da vida, ela não desistiu da vontade dela de viver. Ela quer fugir do problema. Então, quando a gente acolhe, quando a gente abraça, quando a gente fala uma palavra, uma música, uma meditação, uma oração que seja, um olhar, um momento que você ouve alguém, isso tudo você está espalhando o amor. Eu acho que é exatamente isso que Jesus espera de nós, né? Que a gente possa fazer, cada um no seu papel, cada um no seu trabalho, sempre um pouquinho mais. Então, todo mundo trabalha, é importante, todo mundo que chega, que arruma a casa, que abre, que fecha, que trabalha no som, na iluminação, cada pessoa faz o seu trabalho, faz o seu papel e nós estamos contribuindo. É aquelas formiguinhas, né? Exato. Quando você vê, ela já fez todo o trabalho dela, organizadas, e esse trabalho nosso é de formiguinha. E gente do bem é a maioria. Sem dúvida. A gente acha que gente do mal é a maioria porque tem mais mídia, tem mais propaganda, tem mais marketing. Faz mais mas barulho. não, gente do bem é a maioria e isso é muito importante a gente sempre lembrar. Obrigado. E a gente entender também que, né, o pouco que a gente faz, que a gente acha que é pouco, para o outro é muito. A gente fala assim, mas eu só dei um abraço. Aquele abraço para você foi só um abraço, para quem recebeu foi um tremendo abraço, uma coisa que ela estava precisando, de um carinho, de um toque, né? Então a gente tem que entender que não tem problema que a gente acha que é pouco. Para alguém vai fazer a diferença. Isso aí. Com certeza. E vou pedir para você, curta aqui o nosso canal no YouTube, no Spotify, siga a gente. Se você não segue ainda o William, canal dele no YouTube, no Instagram, e vamos todos nós juntos iluminar o mundo. Espero você no próximo episódio. Um grande abraço.